Bom, e para a gente falar um pouco mais sobre esse posicionamento da Procuradoria-Geral da República, no caso do indulto natalino, a gente conversa agora ao vivo com o professor de Direito Constitucional, Pedro Horta. Professor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Brown, boa noite, Elaine Keller. Um prazer poder estar falando com as telespectadoras e telespectadores aí do Fast News da nossa querida Jovem Pan. Então, a questão do indulto tem que ter um pouco de cautela, até há um tripé para ser discutido, né? A questão do tecnicismo, a questão da ação da PGR, a questão da durabilidade do processo e a questão da política de governo e a questão de política partidária. A questão do tecnicismo, o indulto, e até tem sido feita um pouco de confusão no termo indulto e graça. O indulto ele é concedido ao presidente, geralmente, mas não é restritivo, o indulto ele é dado até por pedido de conselho penitenciário, do próprio Ministério Público, que é um órgão do poder executivo com atuação dentro do poder judiciário, atividade que a gente chama de judicante, e atua como um fiscal da lei, que a gente chama de custos legis, ou até pelo próprio réu preso, quando ele está numa idade avançada, quando ele está com uma doença grave, também em idade avançada, com cumprimento extensivo de pena, que já não tem nenhum prejuízo e possa causar prejuízo até pelo seu estado de saúde à sociedade, que teve, ao longo de uma pena longa cumprida, um bom comportamento e que o caráter punitivo lhe deu, pela idade, por tudo que passou, um poder ofensivo à sociedade baixo, um cumprimento de pena razoável. Razoável, inclusive, do aspecto restaurativo da pena. Mas também permite que o presidente, ao indultar, indulte um coletivo de pessoas que, por conta de uma razoabilidade punitiva de processo, preso ou não, e saiba que um processo desse, para quem faz parte de uma corporação como a Polícia Militar, tem uma durabilidade extensiva do processo, como o caso do Carandiru, como no Amazonas, que também teve um caráter que também é punitivo, e o massacre dado pela população, certo ou errado, a vilanização do agente público é grande. A Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, e olha, longe de defesa de A ou B, opinião A ou B, é uma das polícias mais preparadas do mundo. E a dicotomia está aí. É uma das polícias mais mal pagas do mundo também, a Polícia de São Paulo. Quando você vai para uma atividade dessa de combate, que você não sabe o que você vai pegar dentro de um presídio, você não sabe o que vai pegar lá dentro. Você tem relatos de A, que quando se entrou, você tinha um coquetel molotov e você não tinha o que ver lá dentro, e você tem um relato da perícia, por exemplo, num júri desse, que quando lá se entrou, as armas presas não tiveram disparo de arma de fogo. E eram armas velhas que não deflagrariam cápsulas de fogo. Mas muito bem armados dentro de um presídio, que também não é razoável. Mas, sem querer entrar no mérito processual, porque foi alvo de 4 júris cancelados, júris esses que são feitos por populares, que é o conselho de sentença, quem julga o popular não é o juiz só preside o júri, adiados 4 vezes, deu um prazo não razoável de durabilidade do processo para a corporação. Entenda-se que esse caso, ele durou e ocorreu em outubro de 92. O Pacto de São José da Costa Rica, que é o famoso Pacto dos Direitos Humanos, ele foi assinado na Costa Rica, que é a sede da Organização dos Estados Americanos, na Costa Rica. Ele foi assinado em novembro de 92. O Brasil é signatário de Pactos de Direitos Humanos. O que isso quer dizer? Que ele tem um caráter supralegal e infraconstitucional, com vedação a retrocesso. E os crimes hediondos, eles foram capitulados em 94. Então, não alcançam a legislação penal para aquele caso da época. Razoabilidade e durabilidade de processo serve para o jurisdicionado, para o popular que precisa da justiça, e para aqueles que se busca uma condenação certa ou errada, mas também serve para todos os lados.
autor, réu e etc. Isso não aconteceu. Se alcançou por uma motivação política, que é alvo do indulto, ou de uma graça que é individualizada a uma pessoa só, se alcança nesse ato presidencial que, do ponto de vista do tecnicismo, guarda e tem um resguardo de técnica. Então, pode alcançar, sim, não só esse caso, como alguns outros casos que perpetuaram na justiça. Agora, o pano de fundo que traz essa discussão, e que é muito importante, que eu acho, é que em 17, a OEA, o Cavallari, ele fez um resumo, e esse é o pano de fundo. Porque para problema você tem duas situações. O problema que não tem solução, resolvido está, e aquele problema que você ainda tem solução. Porque o que, de 2 séculos passados, desde que Cesare Beccaria escreveu dos delitos e das penas, que encarcerar para se restaurar, restringindo direitos, poderia ser a restauração disso, é que você não tem uma medida punitiva que restaure para a sociedade, entregue um preso para a sociedade restaurado para algo se fazer. A OEA fez um relatório em 17, com todos os órgãos de direitos humanos envolvidos, inclusive com vários brasileiros, temos vários técnicos nessa área. E esse é um problema que não há grei, cor partidária que dá jeito. Nós temos cada vez mais uma legislação penal extremamente interessante e densa, que pune, as prisões cautelares vieram, mas você encarcera cada vez mais e não tem o restauro à sociedade, inclusive o torneamento das mãos, e cada vez mais o presídio se tornou um lugar violento pela busca do espaço dentro do presídio. Hoje você tem uma coisa extremamente organizada. Veja, você tem um ponto que até 1983 o Carandiru era o único presídio que você tinha na capital e grande São Paulo. E o que saía dessa demanda de 1983, estamos falando de governo Montoro, que em São Paulo, só para exemplificar, que era um grande humanista, professor de TGE da PUC, extremamente humanista, o secretário de Segurança, José Carlos Dias, que é outro extremamente humanista, foi ministro da Justiça. E lá no presídio, quando havia alguma rebelião, alguma coisa mais densa, o próprio diretor do presídio, quem não se lembra, é só ver na história, o Luiz Camargo Wolfman, o Luizão, que uma das recreações que ele dava, o próprio diretor do presídio, ele era instrutor de boxe, vejam só, dentro do presídio, e as bolas do futebol do Campeonato Paulista eram costuradas pelos presos, e os uniformes, a grande maioria, não tinha aquelas fábricas aqui já difundidas pelo globalismo. Você tinha um domínio, que o próprio Luizão entrava lá, era um cara grandão, uma simpatia, aliás, assustava pelo tamanho, mas na doçura de como lidar com os presos. As faculdades faziam visitas de direito, eu mesmo participei disso. Você tinha o domínio daquela situação. Mas com as facções, organizações criminosas, a densidade da legislação penal que se esquece de como treinar o preso e de como treinar a ação policial. Porque a ação policial é repressiva. E repressiva, e não quero me dizer que um policial saiu aquele dia, fatídico dia de outubro, cujo governador do estado de São Paulo, que faleceu há pouco, era um promotor de justiça, que sabe como defender a lei, especialista em penal e processo penal, cujo secretário de segurança, um dos maiores professores de direito penal e processo penal, cujo gabinete deles são dos ícones do Ministério Público de São Paulo, Sim. ícones do Ministério Público de São Paulo, e saíram com a determinação de falar esmaga e mata todo mundo. Professor. Só na entrada acontece um negócio desse. Agora, o que nós temos que extrair e tirar de uma ação dessa, não é a ação do PGR, é muito mais do que isso. É juntar todas essas cabeças e dizer como é que nós vamos fazer uma justiça restaurativa, juntando com o relatório da OEA, que, veja, data de 17, e que foi com extremamente zelo de uma construção de pontes muito correta, que não há cor partidária num negócio desse. Como é que nós vamos construir? E não tem resposta. Porque a resposta é sempre política. Ou uma política que joga, como a gente fala, e é um termo que é até bem político, joga para a galera, você mede uma temperatura por pesquisa qualitativa, o povo está revoltado com a criminologia, então nós vamos responder de que forma? O povo quer ver sangue? Olha, tem que matar mesmo. Olha, o povo está mais humano? Olha, foi uma chacina.
olha, mas no fundo, você não ataca a causa, você ataca o momento do como a imprensa vai se portar, como a população está se portando, e não Professor, combate a causa. É a sim. mesma modelagem. Professor, deixa eu só aproveitar a presença do senhor aqui para a gente tocar num outro assunto, sobre o qual a gente até falou ontem aqui no Fast News, que também envolve o mundo jurídico. Queria rapidinho a avaliação do senhor para a gente já fechar, que é a norma que foi aprovada ontem no Supremo Tribunal Federal, com um prazo determinado para a devolução dos processos em que ministros pedem vista, né, que é aquele período de mais tempo para análise do caso. Agora os ministros terão prazo de 90 dias para a devolução dos processos depois desse pedido de vista. Queria a avaliação do senhor, que achou dessa decisão? Veja, até eu comentava com um jurista antigo, colega meu, doutor Ricardo Salem, outro dia, em 2004, comentava com o Salem. Nós estávamos discutindo que em 2004, o Rubens Aprobato Machado, em 11 de dezembro de 2004, ele, por ofício, como presidente do Conselho Federal da Ordem, para o Maurício Correia, que era presidente do STF, por ofício, hein? Mudou o regimento interno, se não me engano, na época era o artigo 136. Tá certo que o acúmulo de processos era muito menor, e era processo físico, foi para 10 dias a vista de processo. E por ofício se falou, em que pese que hoje o Supremo, para o advogado que trabalha com tecnicismo, é portas abertas mesmo, é um órgão que tem tido uma produção muito forte. Eu acho que é um momento importante, que é adequativo. O estoque de processos aí em vistas é muito grande, 400, deve ter quase 500 aí em pedidos de vista, que terão 90 dias úteis para adequação. O prazo anterior era de 30 dias, mas você fala assim, 30 dias, mas dependendo do acúmulo de processos, causas importantes entrando, eleição interruptiva. Por quê? Porque tem coisas que entram no Supremo Tribunal Federal, porque não param. E alguns ministros destacados na corte, que a gente chama de híbrida, com alguns componentes que vão para o TSE. Agora foi para 90 dias, para as causas de pedido de vista. Automaticamente, já não fica mais parado no gabinete os 30 dias. 90 dias úteis vai para plenário. Nada que, com bom diálogo que está se tendo dos operadores do direito, entenda-se, Ministério Público, Advocacia e STF, que hoje nós temos um bom atendimento, pelo menos nós, classe dos advogados, que consiga se readequar e adequar novamente. Para os casos de repercussão geral, que os ministros tinham 20 dias, agora é 6 dias vista conjunta. O que é repercussão geral? Aquelas uniformizações de decisão para que não se avolumem os processos de julgamentos de causas iguais e julgando causas iguais com decisões diferentes. Então você uniformiza para quê? Para que o STF seja realmente para ações guardiãs da Constituição. E aquelas medidas de urgência, que são aquelas de âmbito penal, réu preso, as medidas cautelares penais, essas são admitidas e a cada 90 dias, de acordo com a necessidade plenário ou aqueles casos de turma, que são decisões monocráticas, aquelas prisões de urgência, alvarás de soltura para serem analisados, HCs preventivos e os repressivos. Os preventivos é quando há uma ameaça de prisão, o repressivo é quando tem réu preso. Essas são avaliadas previamente. Se não há perigo de dano, vai para o relator 90 dias e a cada 90 dias vai sendo reavaliado se o dano é eminente, se precisa voltar para plenário ou turma, e aí é reavaliado. Óbvio que o Supremo hoje, que tem um bom diálogo com a classe dos advogados e por nosso intermédio, por intermédio do Ministério Público, que é fiscal da lei, ele é muito acessível, nada que não possa ser reavaliado. Dou o exemplo lá atrás de 2004, com Maurício Correia ainda, que já faleceu, Aprobato também, que foi presidente do Conselho Federal, lá foi 10 dias. O processo voltava para a diretora e na segunda sessão subsequente administrativa ia para plenário. Essa decisão foi uma emenda de plenário vinda e oriunda da sensibilidade de um diálogo com a nossa classe dos advogados, com o Ministério Público, foi no final do ano, na sessão administrativa, que deve ser publicada agora pelo Diário Oficial Eletrônico, na primeira quinzena de janeiro. E acho que razoável. O estoque de processos que está em vista, que está em torno dos 480, 485, tem 90 dias úteis para isso.
mas a produção dentro do tribunal tem sido uma produção rápida, célere. Isso a gente tem que dizer, não só acessibilidade aos processos e despachos aos advogados e ao Ministério Público, isso nós não podemos reclamar de nenhum dos 11 ministros que estão lá na corte. Perfeito. Ouvimos aqui o professor... tenho certeza que pelo gesto que tem tido de ambas as partes, e essa ponte que está construída e não muro, se precisar reavaliar para diminuição, tenho certeza que não vai ter perigo e problema nenhum, né? Ok, esse é o professor Pedro Horta, professor de Direito Constitucional. Obrigado mais uma vez, professor, pela presença, pela entrevista. Boa noite. Eu que agradeço a gentileza, Brown, estamos sempre à disposição, um prazer aí estar com a nossa cientista política, Elaine Keller, aí, que realmente é um nome, é uma sumidade na área, viu?